Alô? 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 Bom dia. Por favor, quem não assinou ainda a lista de presença, por favor, se puder assinar aqui. Sebastião, por favor, acompanha a mesa aqui com a gente, por favor. Bom dia a todos. Pessoal, vou pedir para que o Max inicie aqui lendo a ata da Assembleia. Vou ler aqui a ata da Assembleia. O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado do Rio Grande do Norte, em Crajúne, por um dos seus coordenadores gerais, convoca todos os seus filiados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de 4 de 2017, sábado, às 10 horas, com 50% mais um dos fiscalizados, ou às 10h30 horas, com qualquer número, na sede do Sincrajúne, situada na rua Padre Tiago, 1815, Candelária. Natal, RN. Com a seguinte pauta: informes, greve geral ou participação em atos unificados no dia 28 de 4 de 2017 e deliberação com relação à luta contra a reforma da Previdência. Natal, 18 de abril de 2017, Cláudio Guilherme Lima, coordenador geral do Sincrajúne. Então, queria agradecer a presença de todos aqui e a gente vê com bastante tristeza o descaso da nossa categoria com relação ao nosso movimento. Infelizmente, a gente vê um momento desse difícil, um momento complicado, um momento devastador na vida de todos nós, servidores do Judiciário, mas as pessoas não, parece que a ficha não cai. Infelizmente, a gente está nessa situação aí, mas não adianta a gente ficar se lamentando. O que a gente precisa fazer é tentar conscientizar os nossos colegas no sentido de extrema importância a participação nas assembleias que o Sincrajúne tem promovido aqui. Desde que a gente assumiu para cá a nova chapa, nós já fizemos em média quase 9 assembleias, e essa foi a assembleia que mais deu gente, ou seja, a gente deve ter aí uns 18, 20 filiados, e essa foi a maior média que a gente conseguiu nessas últimas 9 assembleias. Infelizmente, o pessoal não tem despertado nesse sentido, e não pode nem dizer que dessa vez a gente não passou, porque no TRE a gente passou em quase todas as salas e era para o TRE inteiro estar aqui, mas infelizmente a gente vê que isso não está acontecendo. Parece que o pessoal está sem acreditar, não acredita, acha que vai vir uma fada e vai de repente soltar um pozinho mágico ali e vai melhorar a vida da gente, mas não vai.
A gente tem que correr atrás, tem que lutar e fazer a parte da gente no sentido de tentar barrar essa reforma que já era difícil, que já era muito difícil, agora está muito impossível agora. Para a gente está muito complicado. Porque cada vez que o governo solta uma nota dizendo que o servidor público é o vilão da Previdência, né? Hoje em dia é o serviço público, que o servidor público que é a bola da vez aí no sentido de ter causado esse rombo na Previdência aí. E você vê que não tem o menor critério, né? Uma hora eles dizem que é assim, outra hora diz que é assado, e assim vai economizar tanto, que antes não ia economizar, mas agora vai ter que economizar, porque senão a Previdência vai quebrar. E você vê que não tem critério, eles vão jogando aleatoriamente, no chute. À medida que eles vão tentando encontrar uma certa barreira no negócio, eles vão mudando a posição. Se alguém chia, eles tiram aquele grupo ali deles. Aquela manifestação que teve dos policiais civis ali no Congresso, né? Eu achei muito bonita, mas eles na realidade estão lutando por eles só, né? Eles não lutam para barrar a categoria. O cara luta para tirar a categoria dele da reforma. Então, para a gente assim não tem muito significado. Eu acho que esse tipo de luta teria que ser integrado no sentido de barrar, dizer não a essa reforma. Não para tirar o meu da reta e botar o dos outros. É isso que a gente vê muito acontecendo dentro da nossa própria categoria. Às vezes a gente vê, em tempos passados aí, a gente assistiu alguns cargos tendo benefícios e outros não. Então aquilo acabou causando um certo divisionismo na categoria, que hoje a gente amarga isso depois de não sei quantos anos já valendo aquelas situações, né? Mas normalmente é assim, faria um pouco meu pirão primeiro, né? Então é isso que a gente precisa tentar mudar. Primeiro, a gente tentar mudar dentro da nossa categoria aqui, dentro do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, e sempre que possível levar essa bandeira para a federação, para que a gente possa mudar a mente daquelas pessoas ali. Com relação aos informes, nós tivemos recentemente, Max e quem foi o outro? Carlos Pinheiro. Nós tivemos em Brasília e participamos do congresso lá da FENAJUF. Foi um congresso, uma ampliada desastrosa, foi uma ampliada que a gente não viu resultado, só via brigas e mais brigas, o pessoal totalmente desequilibrado de todos os lados, tanto de uma corrente lá quanto de outra. A gente via claramente as pessoas interessadas somente em estar no poder, em estar lá na frente do sindicato deles, ou do sindicato, ou da FENAJUF. Você não vê organização no sentido das pessoas tentarem construir ideias positivas, de trazer ideias, de trazer benefícios para a categoria, não. De um congresso que começou às 10 horas da manhã e foi até 9 horas da noite, a gente praticamente discutiu a reforma da Previdência em menos de 2 horas. Teve um debate muito bacana lá com um professor e uma técnica da Receita, né? Então ela foi muito bacana, deixou alguns pontos bem debatidos, mas após esse congresso, essa palestra, foi só confusão dentro da FENAJUF. Praticamente a gente já era quase 7 horas da noite, 18 e pouco, ia começar a deliberar a respeito de se iam colocar em pauta a exclusão do Gerardo, que é um diretor do sindicato lá da FENAJUF,
que é o diretor da FENAJUF, que estavam querendo que ele fosse afastado. E a gente não quis ficar para aquele tipo de situação, a gente se retirou da sala e fomos embora, porque não cabia a gente entendeu que não cabia aquele tipo de debate naquele momento, porque a gente foi com o objetivo de debater algumas lutas para a reforma da Previdência e não foi o que aconteceu. Nem fazia parte da pauta. Inclusive não fazia parte da pauta, mas foi uma confusão tão grande lá que só em deliberações e em votos, aí levou a tarde toda quase adentrando a noite. E a gente preferiu, a gente discutiu entre nós três e resolvemos não participar daquele tipo de situação, porque infelizmente não foi para isso que a gente foi para lá e acabaram tumultuando a ampliada e causou um constrangimento muito grande. Muitas delegações precisaram se retirar da Assembleia porque tinham viagem marcada e a gente acabou resolvendo por a gente se retirar da ampliada no horário que deveria ter sido encerrado aquele debate somente com a reforma da Previdência. Mas, enfim, a gente tem tentado mobilizar a categoria no sentido de união, de debate, de ideias, mas a gente nota que a categoria está meio, não sei o que está acontecendo. Realmente a gente precisa reavaliar, cada um voltar para o seu ambiente de trabalho lá e tentar motivar os colegas no sentido de mostrar a importância de participar da categoria. A gente vê algumas pessoas saindo, deixando de ser filiado, outros entrando, que é normal, né? Mas o ideal para que a nossa categoria tivesse força era que todos os servidores do Judiciário Federal fossem filiados e participassem dessa nova integração aqui da Justiça. Nossa chapa hoje ela é composta de 3 diretores coordenadores, um de cada tribunal, com o objetivo de facilitar essa comunicação, né, de facilitar as ideias. A gente tem tentado atender todos os pleitos. Teve uma reunião específica só de analista judiciário, que o Max foi representando só os analistas, certo? Então a gente convocou a Assembleia, o Max praticamente foi só o Max e o Sebastião, que foi da Alma, foram os 3 analistas que foram para a reunião específica, e os 3 concordaram com a ida do Max lá para Brasília, representando os analistas judiciários. Agora, recentemente, nós fizemos uma outra convocação específica para os Alô? Fizemos uma convocação específica para os funcionários do TRE. Aí, Luiz Carlos Pei conseguiu o auditório lá da Justiça Eleitoral. A gente fez a reunião específica lá e foram escolhidos 3 funcionários do TRE para ir para Brasília no dia 6 de maio representar os funcionários do TRE. Infelizmente, não foi nenhum agente de segurança. Inclusive, o Luiz Carlos depois entrou em contato comigo pedindo para fazer uma nova convocação. Eu falei para ele que não achava correto, porque a gente tinha feito a convocação, tinha chamado todas as pessoas interessadas em participar, e a gente não podia ficar abrindo aquele tipo de precedente, porque a convocação sai para todos e todos deveriam participar daquele dia, daquela convocação. Então, se a gente ficasse abrindo uma nova convocação para atender para atender casos específicos, a gente ia estar abrindo precedentes para que em outros momentos alguém quisesse agir dessa forma também, de forma que a gente tivesse que abrir um outro canal para convocar uma coisa que a gente já tinha convocado. Porque, pessoal, quando a gente convoca as pessoas para participar desse evento, a gente tem uma logística de compra de passagem, tem uma logística de diárias, tem uma logística de hotel. Então, tudo isso precisa ser feito com antecedência para que não saia nada errado. E se a gente deixa as coisas para a última hora, a complicação é muito grande, principalmente agora, que com tudo o pessoal cria problema. Nós estamos com 5 ações no
justiça dentro da nossa própria categoria aqui, de coisas que passaram ainda, coisas que as pessoas ficam insistindo em demonstrar que houve zelo, que não houve zelo, que houve erro, né? Que houve atuações de forma errada, e ficam entrando na justiça e a gente tendo que perder tempo também para fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, as pessoas inclusive acham que vieram conversar comigo no sentido de dizer que a gente tinha obrigação de estar junto com ela naquele processo, né? E eu disse, olha, a gente nem está junto nem está contra, você tem seu direito aí de demandar na justiça, mas eu acho que não constrói muito esse tipo de coisa, mas fica à vontade, o direito é seu de demandar, e a gente não pode, se a gente visse alguma coisa errada, notasse algum desvio de dinheiro, alguma coisa errada, nós seríamos os primeiros a participar, mas nós não enxergamos isso até o momento. Se um dia vier a gente enxergar, nós tomaremos as medidas cabíveis, como é de direito. Com relação aos informes que eu tenho, são esses aí. Se alguém lembrar mais de alguma coisa no sentido de... Só um parênteses que não é muito da normal. Aquela questão da auditoria que foi voltada. Porque já passou o prazo. Sim, essa auditoria a gente precisa realmente cobrar dos responsáveis, que foi na outra diretoria ali, a gente já entrou em contato. Eu falei com o Heraldo já há um tempo, ele disse que estava para entregar, que faltava um relatório, mas isso já faz mais ou menos um mês. Então nós precisamos novamente entrar em contato com ele, e eu me comprometo em tentar entrar em contato com o Heraldo e ver o que está faltando para que seja entregue essa auditoria. Não era uma empresa que ia fazer isso? O relatório da empresa. Sim. Precisa ter isso, alguém vai ter essa votação. Porque quem ficou à frente dessa auditoria foi ainda a outra diretoria. Nós, quando entramos, a auditoria já tinha sido praticamente concluída, né? Já tinha sido encerrado o prazo dessa auditoria, e eles ficaram de encerrar esse relatório e nos passar. Só que até hoje não nos passaram. Não nos passaram. Então a gente precisa realmente cobrar isso deles, certo? E na próxima Assembleia a gente já tem pelo menos uma resposta com relação a isso aí. Porque, em todo caso, essa auditoria, até hoje eu também não conheço o resultado dela. Eu vou abrir agora rapidamente a palavra para Max, que ele quer dar uma palavrinha aqui, 3 minutos, Max. Pessoal, bom dia a todas e a todos, né? Primeiramente, eu queria só fazer uma contraposição aí à questão que ele falou dos policiais, porque inclusive nós vimos essa matéria quando estávamos fazendo a arrastão do TRE na sala da CIP, se não me engano. O rapaz mostrou pra gente lá, e na verdade o que a matéria dizia é que os policiais estavam lutando contra a reforma da Previdência, não era só para eles, não. Eu até tive esse debate com ele ali, então está em posição contrária, porque os policiais foram muito dignos, né? E você lendo a matéria, a luta ali era contra a reforma da Previdência, não era para tirar eles, né? Não era pensando só neles, não. E era um momento importante, porque estava um momento ali perto da leitura do relatório, e ninguém estava fazendo nada, né? Estava pensando só no dia 28, né? Estava pensando só no dia 28, e ia ser o relatório estava para ser lido perto daquele dia, ou naquele dia ou no dia seguinte. Mas, enfim, a questão do arrastão também foi tocada por Cláudio. É importante, olha só como o arrastão é importante. Não foi feito no TRT nem na Justiça Federal, né? Como a gente estava planejando. Mas o TRE foi feito e olha o resultado, né? Quer dizer, não é um resultado expressivo, mas assim, a gente não tem que ficar se alegando pelos que não vieram, mas parabenizar os que vieram, né? Não precisava de feriado, a gente tem que considerar isso também, né? Então, foi muito bom, né? Se a gente não tivesse feito aquele trabalho, estaria bem mais faseado, né? E quero dar um informe também a questão da situação da Justiça Eleitoral, né? Que está em processo de fragmentação também como o TRT, e pior que o TRT, né? Porque o TRT não tem, nas palavras dos nossos amigos aí, né?
companheiro aqui, a gente não tem nem pai nem mãe, né? O TRT e a Justiça pelo menos tem, né? Os nossos estão ali por um períodozinho, depois vão embora, essa é a nossa triste realidade, e estão querendo agora extinguir zonas, né? Então é um caso muito sério, inclusive tem mandado para a reunião específica da Justiça Eleitoral, vai ter dia 6 de maio, vamos eu, Klaus e Vira, e não sei se na próxima vai vir a diretoria também, Carlos André também, pela diretoria, né? Pessoal, inclusive, precisam confirmar a passagem, certo? Confirmar a ida para que a gente compre as passagens. Viu? Essa semana ainda tem que confirmar todos, confirmarem a ida para que a gente possa comprar as passagens, porque não pode, depois que comprar, não pode mais alterar, ok? Então, pessoal, para concluir, essa preocupação que a gente tem que ter aí da Justiça Eleitoral, que é uma novidade que surgiu, né? O TSE está querendo de cima para baixo, essa é uma coisa que a gente critica muito na Justiça Eleitoral, né? O Tribunal da Democracia, as coisas de cima para baixo, sem discussão, sem nada, né? Sem planejamento, né? Passamos por um rezoneamento há pouco tempo, está tendo revisão biométrica constantemente e outro rezoneamento. Tudo isso misturado, gente, dá um cabaré da bexiga, desculpa a expressão. Mas é uma situação preocupante para a gente que faz eleição, para a gente que está lá nas zonas eleitorais fazendo a eleição. E para o pessoal da SET também, que trabalha com isso também. Né? Vocês têm uma clara noção de como isso vai ser prejudicial para o trabalho eleitoral. O PJE, né? a mudança da sede. Volta a PJE junto com isso aí, as coisas específicas da mudança da sede, então. Um fator aí sobre a recolhimento que várias zonas recém-construídas ficaram lá inutilizadas. Prédios novos, não foi dar uma crédito, vai ter uma parada, uma entrega. E vai aumentar, né? E vai aumentar agora, isso aí, tem mais zonas novas, existem zonas novas. Existem prédios novos. Também vão periodizar. Esse gasto tudo foi feito. Pode ser Natal. E pessoal, até para citar um caso desse que eu estava falando, eu trabalhei em Serranica do Norte. Né? Eu me lembro perfeitamente, lá foi a diretora-geral, foi lá, estava o juiz, estava o promotor, estava o prefeito, faltava só o padre, né? E eu fui o único, uma situação engraçada, eu fui o único a ser contra a construção de um cartório eleitoral lá. Tinham separado já o terreno e tudo, sabe? Tinha aprovado, eu fui o único, sabe? Aí não sei se foi por isso, mas acabou não saindo, né? Acabou todo mundo querendo, mas eu fui o único a me contrapor. Se tivesse feito esse cartório de Serra Negra, era mais um gasto público desnecessário, faltando tanta escola, tanta creche aí, né? Ainda bem que não saiu de Serra Negra. De Janduí saiu, pior que Serra Negra, saiu de Janduí, infelizmente, está lá, né? E só para concluir. Pode ser. Sabendo aí, mas também eu não tenho opinião formada sobre a necessidade ou não de quantas zonas. Porque não Mas eu acho que tem isso tem que levar em consideração. Eu acho que foi feito. de repente, assim, tanto os meses, de repente, tem essa lição lá. Pode até ser necessário, mas por meio do estudo, né, tal, Não, mas eu vejo assim, como o João teve várias zonas eleitorais, ainda tem outra questão que acho que a gente pouco fala, que é o prejuízo à população. Quando a gente polariza, imagina uma eleição onde você faz 25, por cada zona eleitoral, 25 municípios que é o que a gente está previsto, mais ou menos, para a gente fazer fiscalização para as campanhas eleitorais, para a população ter acesso ao cartório eleitoral. Né? Então, assim, você vai tirar um título, você precisa andar quantos quilômetros? Onde é que vai ser essa região? Onde é que vai ser esse polo para aquela população? Isso. Né? Essa questão assim, eu até sugiro que, por gentileza, se inscrevam, para vocês terem direito à voz, certo? De uma forma melhor e mais democrática. Também tem a questão acho que o sindicato também avisa para as pessoas mandarem e-mail sobre a questão de pauta. Essa questão específica poderia, por exemplo, criar postos de atendimento, certo? Mas o que eu quero falar, assim, para concluir, é o seguinte. Pessoal, é um conjunto de ataques que estão vindo de todos os lados. As flechadas estão vindo, igual aqueles ataques indígenas, e vem de tudo que é lugar, né? Tem umas táticas indígenas que eram assim, né? As flechas de todo canto. Então, gente, é reforma da Previdência, é rasgar a CLT, é flexibilização, é teto de gasto, e agora esse negócio da terceirização, esse negócio agora de querer extinguir zonas. Então, os ataques estão vindo de todos os lados. Tentativa de extinguir a justiça trabalhista. Então, pessoal, a gente, como a gente colocou nas visitas das salas lá, o rolo compressor está vindo, a gente tem que agir, tem que fazer alguma coisa, gente, né? Tem que fazer alguma coisa aqui e não meter agora, senão o rolo compressor passa e a gente vai ficar só chorando, né? E inclusive, essa reunião da Justiça Eleitoral, acho que é justamente para isso, né? Por essa questão que a gente está enfrentando agora da Justiça Eleitoral, para a gente tentar se contrapor um pouco a isso aí, para não vir
quem... Só fazendo uma vez ao que eu falei, é a questão de, se a gente abrir postos de atendimento, abre margem também para a gente legitimizar a terceirização da nossa categoria, né, da nossa classe. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração, porque postos de atendimento a gente tem que ser absolutamente contra isso. Né? Se a gente presta um bom atendimento, a justiça eleitoral quer qualidade, inclusive quando a gente, na reunião, a gente recebeu os posters de atendimento. A gente vai contratar empresas para fazer esse atendimento. Justamente. A lógica neoliberal é para que o Estado seja mínimo. Ou seja, se contrate servidor com preço menor, né? Toda aquela lógica neoliberal. Então, eu concordo com você, tem que se contrapor isso aí. Tem colegas que defendem a questão dos polos e tem colegas que são contra, justamente porque como é que a gente vai referir, gente, nesse atendimento massificado? Fala no microfone, senão não escutem. Como é que a gente vai... Mas como ela está falando também, eu vou falar. Então, só para concluir, como é que a gente vai referir se o cara tem vínculo com o município ou não? Né? Esse trabalho é um trabalho qualitativo. Claro. E fica no mundo pessoal terceirizado, mas... Claro, absolutamente. Isso aí é o foco, é o fator principal. Eu sugeri para a gente democratizar o debate. Pessoal, é porque a gente precisa falar no microfone para que fique registrado lá na ata, porque quando a gente fala sem estar no microfone, aí a gravação fica muito ruim. Por isso que a gente pede para quem quiser falar alguma coisa, vem aqui para frente, a gente abre a oportunidade para que cada um expresse a sua indignação, a sua preocupação, o que deseja falar nesse sentido, ok? A gente pode abrir agora, antes de iniciar a nossa votação do primeiro item, a gente pode abrir aqui para quem quiser falar. Está aberto dentro de 1 minuto. Quem quiser falar, a gente abre a partir de agora 1 minuto. Inscrição. Inclusive para quem for para Brasília, né, Cláudio? Para a gente levar os incêndios que a gente está tirando daqui. Não só esperar o governo. Em 1 minuto encerra a inscrição para falar, certo? Só para registrar, eu acho que eu já falei, foi falar do microfone, acho que eu vou registrar a questão da extinção das urnas eleitorais. É um agravante para a nossa categoria, porque a intenção é criar postos de atendimento, isso é claro, né? É um contingenciamento financeiro para criar postos de atendimento para a população, no qual será terceirizado, né? Então, assim, a gente tem que pensar na nossa carreira. Então, é um prejuízo a mais para a gente vai sofrer isso, as consequências. Eu já vi até 1 minuto de uma resolução que foi colocada no grupo a respeito da mudança, inclusive, de nomenclatura de servidor para atendente. Então, a gente já está passando por isso. Essa extinção das urnas eleitorais, ela só vem realmente legitimizar ou regulamentar a terceirização. Acho que a gente tem que ir a outra contra isso. Bom dia, pessoal. Os novos colegas falaram aqui, eu acho importantíssimo, só que a gente tem que ver o problema num âmbito mais profundo. Falou-se muito dos servidores, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, só que a Justiça Eleitoral, ela tem um papel muito mais fundamental para todos nós, que é o quê? Está fiscalizando os políticos que entram. Nosso problema no país hoje em dia não são os políticos, são eles que estão fazendo toda essa baderna com a população. É um círculo vicioso. O político vai lá, compra um voto, aí a pessoa alienada rende o seu voto, acha que está ganhando alguma coisa, depois entra um cara sem escrúpulos e faz o que está fazendo. A Justiça Eleitoral ela entra justamente nesse combate, tenta, pelo menos, com a infraestrutura pequena que a gente tem, combater isso aí. Eu acho que não, vai mexer público. Não, mas na prática a gente sabe quem é que faz esse papel. Os servidores, você é servidor da Justiça Eleitoral, chefe de cartório, você sabe o quanto o Michel, o que ele faz e o que ele não faz. Ele era para fazer isso aí na Constituição diz, mas na prática quem fiscaliza mais somos nós. Certo? Quem faz a vez do fiscal da lei, na eleição pelo menos, somos nós. Agora, imagine só, se você precariza a Justiça Eleitoral, isso aí vira uma bagunça maior ainda. Então entram cada vez mais políticos dessa forma. Então a quem interessa precarizar a Justiça Eleitoral? Antes de olhar como servidor, tem que olhar como cidadão para essa questão. Certo? Então acho que a gente não pode, mesmo que polarizar, a
A gente tem que combater isso aí. De alguma forma, a gente tem que mostrar, o justiça eleitoral está aqui. Nem que na eleição, mande força-tarefa, que for mesmo polarizando, a gente tem que combater isso aí. Porque eu estou olhando a coisa de outra forma. Eles estão querendo sucatear a justiça eleitoral para poder virar bagunça. Imagine só, um eleitor, que a maioria dos eleitores, o grosso mesmo, é bem pobre, certo? Atendendo o pessoal bem pobre, ele tem que fazer um título a 100 km de distância. Ele não tem dinheiro para pagar a passagem. Quem é o bonzinho que vai dar esse dinheiro para ele comprar a passagem? Né? É o amigão dele lá, o político, ele já comprou o voto ali. Entendeu? Então a gente tem que estar muito atento a essas coisas e dar sugestões. Vamos economizar gastos, se não tem sair, beleza, vamos economizar gastos. Agora vamos estar atentos a esse papel da justiça eleitoral dos fiscalizar assim, vocês querem, se a ideia de vocês é sucatear a gente para fiscalizar, não vai dar certo não. Pode cortar gasto, mas vamos dar um jeito de fiscalizar, para eles sentirem na pele que por aí não vai rolar. Mas aí nós temos que dar soluções, e aí eu conto com todos os colegas para enviarem sugestões, para a gente, mesmo tendo que enxugar a justiça eleitoral, nós temos mecanismos para combater, né, esse tipo de mazela nesse país que gera esse círculo virtuoso que não vai acabar nunca. Né? Só depende de nós. Depende principalmente de nós. Vai lutar, vai. Pega o trator, passa por cima de quem presta e de quem não presta. Uma coisa eu garanto, se ninguém fizer nada, vai ter um jeito que está. Pessoal, a gente vendo o Klaus falando agora, a gente já imagina que esses caras não fazem nada se não for pensado, né? Tudo eles fazem já com o pensamento lá na frente. Esse exemplo aí que o Klaus deu agora foi perfeito, né? Tudo que eles fazem já pensando lá na frente como é que eles vão se beneficiar de alguma forma. Pessoal, mais alguém? Já a inscrição para a fala já terminou, certo? A gente vai botar em pauta agora o primeiro ponto da pauta, que é a votação para se a gente vai fazer a greve geral ou se a gente vai participar somente dos atos unificados com outras categorias. Ok? A gente vai abrir agora a inscrição para quem quer defender um ponto ou outro, certo? Então, vou abrir logo o Hidalgo aqui e a gente abre 3 minutos para a inscrição. Só uma questão de ordem, por favor. Você vai relatar qual foi a decisão da ampliada em relação a isso, para evitar que gostaria que relatasse. Pessoal, com relação à FENAJUF, a posição da FENAJUF é bem clara. É ir para a greve geral. Eu, inclusive, lá na hora que eu me der a palavra, eu falei para eles da dificuldade que eu estava tendo na hora de convocar a Assembleia aqui. Estava dando 10 pessoas, 6 pessoas. Teve Assembleia aqui que teve, no dia do Conselho Fiscal, vieram 5 pessoas, foram 5 eleitos no Conselho Fiscal. Então, a gente tem tido essa dificuldade. Hoje, uma Assembleia importante como essa, eu juro que eu esperava que isso aqui tivesse lotado. Porque é feriado, porque dia santo é feriado para mim também, mas a gente tem hoje em dia que correr atrás da nossa carreira, porque senão depois que passar, amigo, já era. E assim, não justifica, do universo de 800 funcionários, nós temos aqui 20 pessoas, não justifica, mas tudo bem. Só para esclarecer a questão da greve geral, não é uma greve geral por tempo indeterminado, pessoal. É apenas um dia de protesto, de alerta contra tudo que está se fazendo conosco aí, certo? Tem gente confundindo que vai se decretar a greve geral a partir de sexta-feira e se perdurar por tempo indeterminado. Não é isso. É apenas um dia de protesto, de manifestação. Só para esclarecer aí quem vai defender ou quem vai ser contra, ok? Obrigado. Poderia ser paralisação. Nacionalmente é isso? Questão de gênero, espécie. Mas é porque a paralisação tem esses dias pontuais. Porque a gente precisa, como greve, a gente sendo aprovado, a gente tem que passar todos os trâmites legais de oficiais dos tribunais, dos órgãos, e que vamos parar tal dia, senão é decretado de ilegalidade e tal. Uma sugestão é que a gente, nós, como Citrajur, enviamos
no e-mail, esclarecedor quanto a essa questão. Porque mesmo quem não participou aqui no dia que quis aderir, diz, ó, não é greve não, só paralisação de um dia. Porque aí mais pessoas podem querer aderir. É alerta. Muita gente acha que está passando confusão. Dá uma legislação do que é. Esse ponto 2 e o 3 eu olhei assim, eu achei que eles são muito interligados, né? Poderia até ser um só. Porque o que nós vamos fazer, a greve, o lado de ficar, tem muito a ver com o que passa muito com relação à reforma da Previdência. Vai até entender que colocaram separado. Esse ponto 2 é específico de 28, o resto pode ser melhor. Mas assim, com relação a essa paralisação do dia 28, eu gostaria de estar aqui à frente para empolgar, se vamos paralisar. Né? Eu não quero fazer paralisação do bem queria. Né? Bem queria, pelo número de pessoas que estão aqui, a gente vê a vontade, a responsabilidade de cada um. Então a gente vai, a gente libera aqui, chega lá e faz uma paralisação do bem queria, porque todo mundo fica trabalhando. E aí, nós ficamos o cara que batiu. Né? Então, assim, eu acho que pelo número que tem aqui, eu acho que a minha ideia seria nós fazermos visitas, né? Aqueles famosos arrastões que nós fazíamos, mas nós íamos na quinta-feira, formarmos grupos aqui, para que pelo menos essa mobilização, mas seria o mínimo que nós poderíamos fazer, essa mobilização do dia 28, nós levarmos o maior número possível de servidores, para que de alguma forma demonstre alguma força. Né? Mas eu não voto favorável à paralisação, porque eu sou coordenador, porque eu vejo que mesmo votando favorável, nós vamos fazer uma coisa de mentira, porque não vai ocorrer. Estão ouvindo? Agora sim, né? Eu tenho muitas dúvidas, né? Como o colega que falou aqui, eu lamento que a gente não esteja num número que empolgue, né? Mas, infelizmente, para o bem ou para o mal, as pessoas que estão aqui hoje têm o poder de decidir, têm o poder e têm a responsabilidade grande de decidir. Eu acho que se convoca, tem um edital, teve tempo hábil, legal, para essa convocação. Todas as pessoas são adultas e estão sabendo. Quem não veio é porque não se incomoda, ou neste momento não está se incomodando tanto quanto deveria. Então, no meu entender, não justifica que porque a gente está aqui em número pequeno, a gente não decida e a gente não discuta com profundidade, a profundidade necessária, o que é que significa a greve geral, esse chamamento que o movimento social, que o movimento sindical do Brasil inteiro está chamando para esse dia. Não é uma coisa simples. Nós estamos tendo um desmonte do serviço público, a nível nacional. A gente está tendo um desmonte de todos os direitos que a classe trabalhadora conquistou até hoje. E conquistou foi com luta. Não conquistou brincando, não foi com benesse, não foi babando. Foi com muita luta, foi com morte, foi com sangue. É preciso que a gente diga isso. Porque a pessoa que tem mais de 50 anos como eu, já viveu um pouquinho mais do que quem tem 20, 30 ou 40, e a gente assistiu muita coisa, Sueli não gosta que a gente diga. Isso nem eu. A maioria que não tem mais 50. Sim, gente, é só para pontuar que a gente já vivenciou tanta coisa, Eu já vi tanta coisa desde que eu tinha 18, quando eu comecei a me entender de gente, desde que eu entrei na universidade. A gente lutou tanto pela universidade pública e gratuita. Eu estava vendo hoje, um dia desse, mostrando para as minhas filhas, que são universitárias, têm 20 anos, as carteiras de estudante minha e do pai, que a gente tinha as palavras de ordem pela universidade pública e gratuita, pelo fim do ensino pago em todos os níveis. Então a gente lutava por isso. A União Nacional dos Estudantes lutava por isso. Então a gente passou por todas essas lutas. A gente passou pela luta pela eleição direta. A gente passou pela luta pela eleição direta para prefeitos das capitais, que eu alcancei um tempo que não era eleição indireta, era indicado os prefeitos das capitais. Então a gente passou por todas essas lutas, e outros seres, outras pessoas passaram por outras lutas para que a gente estivesse aqui. A gente está vendo todo dia na internet os memes dizendo: estão tirando tantos nossos direitos, estão mexendo tanto em todos os direitos que eu estou vendo a hora
agora revogaram a Lei Áurea. Mas isso é verdade, né? É um ponto para a gente se ligar. Né? Então, o desmonte dos direitos trabalhistas, o desmonte de todos os serviços públicos que a população tem acesso, é uma coisa avassaladora para a gente. E, embora nós, do Judiciário, muitos de nós ainda se considerem uma elite, nós não somos mais. Né? Nós deixamos de ser há muito tempo. Nós não somos. Então, como trabalhadores que somos, nós devemos alinhar aqueles que estão passando por mais perrengue do que nós. Né? Porque tem gente que está passando por mais perrengue do que nós. E o que o movimento chama hoje é que esses todos que estão do lado oposto da roubalheira, os todos que somos nós que estamos do lado oposto dos que venderam esse país e dos que estão querendo privatizar a porra toda, né? Me desculpe a expressão, mas é isso que eu estou tão julhada, que eu lembro do texto de José Saramago, que eu não sei nem se é dele, mas caiu na internet como sendo dele. Privatize-se tudo, privatiza a puta que pariu, né? Então, é uma coisa que a gente fica tão indignada que não existe nem outras palavras para a gente dizer. Sinto muito. Então, eu acho que nós devemos sim, eu digo aqui que devemos chamar a greve geral, né? Devemos nos aliar à greve. Lembrando que é só o dia, né? É muito difícil, quando o país chegar num ponto que vai ter uma greve geral que perdure, é porque está tudo quebrado de vez. E aí não tem outra saída, só cruzar os braços. Né? E ainda não é assim, ainda não é. Mas a greve geral é uma coisa muito simbólica, né? É um dia só. Então eu acho que a gente devia unir forças, a gente devia, todo mundo que está aqui se comprometer de ajudar o pessoal da diretoria, fazer arrastão em todos os tribunais durante essa semana, tirar 2 horas do seu expediente, na cara de pau e dizer para o chefe, vou ali no TRT, vou ali na Justiça Federal, entendeu? E fazer isso e tentar chamar esse povo. Né? Eu não sei como a gente faria se a gente se reunia todo mundo aqui nos tribunais ou no TRE, mas que tivesse um ponto onde a gente fosse para o lado todo mundo junto e que a gente pudesse ter mais expressividade do que a gente teve no dia 31 de março, porque foi triste, né? Foi ridículo. Assim, a gente estava de branco, a maioria estava de vermelho, a maioria estava de preto. Eu acho legal ir de branco, mas assim, a gente ficou tão sem expressão diante do todo que deu uma tristeza profunda em mim. Então eu fiz somos só isso, né? Então é da mulher, muito bem. Mas é isso, mas eu queria que todo mundo se colocasse para a gente ir amadurecendo, né? De repente, a discussão traz uma ideia, traz um consenso. Eu queria só contrapor o que o Sheila falou aqui. Em nenhum momento ele vai falar. Não, mas é que eu quero falar especificamente sobre uma colocação dela. Não. Eu quero falar. É assim que ela falou que. Estou falando junto, não, mas é uma discussão. Não, mas eu não quero falar novamente, eu quero só contrapor algo que ela disse. Não, só porque a Sheila disse que nós deu a entender que eu teria falado que nós não teríamos legitimidade para decidir. Eu não disse isso. A Assembleia foi convocada por todo mundo, nós temos legitimidade. O que eu coloquei aqui é que mesmo que a gente decida fazer, a nossa paralisação será pífia, e por isso eu sou contrário. Não porque nós não temos autorização legal para fazer isso. Nós temos. A Assembleia foi devidamente convocada, todo mundo está sabendo. Ok? Pessoal, eu vou pedir só a gentileza de. Vamos obedecer a ordem de inscrição aqui, tá certo? Para a gente falar e obedecer o tempo também, tá bom? Ficou deliberado 3 minutos para cada um, ok? Tá bom. Vai ser a pausa agora depois você. Agora é você, Cláudio. Pessoal, só uma coisa que eu acho importante a gente frisar é que o sindicato, me corrija se eu estiver errado, mas ele tem um fundo de greve. Desde a gestão passada existe um fundo de greve. E o STF, recentemente, ele para piorar a situação, ele decidiu que quem fizer greve pode fazer, mas corta o salário. Só que como é um dia de paralisação, talvez alguns colegas estejam com medo de paralisar e ser cortado o salário, que é um medo real. Aconteceu em outras instituições, se não me engano, no IFRN, recentemente. Mas queria que nós, como sindicato, víssemos essa questão. Nesse dia de paralisação, a gente tem como marcar com o gasto, compensar esse salário, caso venham cortar. Porque aí eu acho que os colegas vão
E se isso aí está pesando, ele vai levar isso em consideração na hora de aderir ou não à paralisação, né? Então, minha sugestão é que quem é do TRT ajude na arrastação do TRT, quem é do TRF ajude na arrastação do TRF, e essas informações cheguem às pessoas na hora do arrastão, de que não é greve geral, é um dia de paralisação, e de que, se cortar o ponto, o sindicato tem como pensar assim, você não vai ter um prejuízo. Então, você tem 2 motivos para fazer. Faz, se não for a ideologia da pessoa. É o seguinte, infelizmente, a geração que nós passamos, a geração de menina, a que eu peguei foi o seguinte: a gente pegou, inicialmente, quando eu entrei, era a briga dos novatos com os antigos, depois veio analistas com técnicos, depois veio mortadela com coxinha. Agora mortadela com coxinha. Infelizmente, a gente sempre troca briga dentro da própria categoria para esquecer dos problemas reais que nós passamos. E o que acontece? Infelizmente, no momento que eu noto é que as pessoas dentro da categoria de atendente, o Dani foi muito feliz agora na rede social, acho que ontem falou que é consciência trabalhador, né? As pessoas elas não estão conseguindo perceber a gravidade do que está acontecendo no Congresso, do atual Congresso. E, infelizmente, eu mesmo noto comigo também, eu vejo colegas, eu discuto muito no dia de trabalho sobre essas coisas, e eu noto que eu não consigo convencer ninguém. Porque meus próprios colegas estão convencidos de que deve ser feita a reforma da Previdência. Infelizmente. Eu noto isso mesmo, é sério. Infelizmente é verdade. Então, nossos colegas estão convencidos disso. Então é difícil. Pois é. Então, eu estou com uma dificuldade. Eu não consigo dar argumentos, porque toda vez que eu vou dar um argumento, eles dizem que o PT quebrou o país. E agora a gente tem que pagar por causa disso. E toda vez que eu vou dar um argumento contrário, aí o cara que é coxinha, o cara que é mortadela, disse que isso aí é reflexo desde que a FH sempre tinha um apartamento para subir na França. Enfim, mas você nunca fala para gente. Então, o que eu noto é o seguinte: isso é uma particularidade minha, eu não vejo que nós estejamos coesos para formar uma greve geral, nem que seja um dia. Daqui, se a gente voltar na greve geral, na greve do dia, eu acredito que 3, 4 pessoas vão entrar em greve de fato, nessa sala aqui, certo? E essas 3, 4 pessoas são aquelas mesmas pessoas que sempre entraram, que a administração sempre vai ficar olhando para dizer assim: não você. Infelizmente, quando a gente quer debater alguma coisa e não tem consenso, infelizmente, a gente espera do tempo agora. O objetivo recentemente, na semana dele para o tribunal, desde a secretaria. A gente não cresce. Então, eu prefiro, o que eu opino é o seguinte: que a gente vá realmente a esse movimento, mas com adesão, participar do ato, do que com a greve em si. Porque eu acredito que a greve não vai ter resultado. Nós vamos formar um grupo. A gente pode fazer uma reunião que for nesse momento, mas no dia vão ser 4 pessoas de greve, como sempre aconteceu. Então, para não ser muito longo um debate, porque inclusive eu fico muito sensibilizado na situação de cheia fala, eu fico na ideia, né? Mas a gente está lá, não sei, infelizmente, não vou dar o pragmatismo não tem isso aí. Então, o que eu falo no momento é o seguinte: que a gente pode fazer o quê? Na quinta-feira, na sexta, toda semana, vamos pedir ao pessoal a participar do ato. Né? E a greve, para ver se a gente amadurece com. De repente o pessoal passando do lado aí, pega um pouco mais de instiga, perceber a real situação e tal. E a gente conseguir realmente depois fazer uma greve mais forte, uma coisa mais para a categoria no geral. Né? Beleza? Bom dia. Sou Eli, eu sou do TRE. Eu acho que a fala de Sheila foi retocável, né? Concordo com todos os pontos que ela colocou. Entretanto, eu acho que tem uma coisa que na minha época se chamava de análise de conjuntura. Eu acho que a gente precisa analisar o momento, a situação, e eu, sinceramente, eu não consigo ver ambiente, eu não consigo ver condições para separar, mesmo que seja por um dia. Né? Então,
qual é a minha proposta? A minha proposta é que